Bom dia, amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesta manhã para conversar um pouquinho com os irmãos a respeito da ressurreição. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele veio aqui para cumprir uma missão e Ele a cumpriu de maneira total, Ele a cumpriu de maneira cabal. Quando estava na cruz, o Senhor Jesus disse ali algumas palavras para mostrar para nós o motivo pelo qual Ele veio aqui. O Senhor Jesus disse na cruz palavras poderosas. Depois da sua morte, Ele foi colocado em sepulcro, houve um período de silêncio, mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele voltou a falar com a sua igreja, Ele voltou a falar com seus discípulos, e ali nós encontramos palavras de fé, palavras de esperança, palavras de orientação. A reflexão desta manhã tem como título A Mensagem do Sepulcro Vazio. Porque Cristo ressuscitou, aleluia, Ele vive, então Ele pode falar conosco de uma maneira muito poderosa. Estas palavras do sepulcro vazio são palavras dirigidas à comunidade. É um diálogo amoroso e poderoso que trouxe um revigor, trouxe um renovo à vida dos primeiros discípulos. Então quero pensar com os irmãos em algumas destas palavras que Jesus falou após a sua ressurreição. A primeira delas se encontra em Mateus capítulo 28, verso de número 10. Jesus diz assim: não tenham medo. Estas palavras foram dirigidas àquelas mulheres que foram logo pela manhã ao local onde o seu mestre havia sido sepultado, para poderem, naquele domingo de manhã, ungirem a Jesus, prepararem o corpo de Jesus para um sepultamento mais digno. Todavia, elas não encontraram o mestre ali, ele já havia ressuscitado. Elas ficam atônitas, elas ficam apavoradas. Então Jesus se aproxima delas, Jesus dá-lhes uma saudação e elas reconhecem que o Messias, que o Cristo, que o seu mestre havia ressuscitado. Então elas se atiram aos pés de Jesus, abraçam os pés de Jesus e em reverência elas o adoram. Ele dissera a elas que ressuscitaria e ressuscitou. Não havia mais dúvida no coração destas mulheres. Então Jesus se dirige a elas e diz: não tenham medo, não tenham medo, porque a morte foi vencida. Não tenham medo, porque eu estou aqui. Eu cumpri aquilo que falei a vocês. Não tenham medo. Esta é a mensagem do túmulo vazio. Não tenham medo da morte. Não tenham medo do pior inimigo que existe, que é a morte, porque a morte foi tragada na vitória de Cristo Jesus ao ressuscitar. E se Cristo ressuscitou, há uma promessa também para nós. A promessa na palavra de Deus é que nós também ressuscitaremos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha medo. A segunda palavra da cruz, a segunda palavra do sepulcro vazio, melhor dizendo, é: e eu estarei convosco para sempre. Mateus capítulo 28, verso 20. A notícia de que Jesus havia ressuscitado se espalhou. Então Jesus se dirige para a Galiléia, onde estavam ali os seus discípulos. Quando ele se aproxima, nem todos creram, alguns ficaram apavorados, porque até então nenhum morto havia voltado à vida por si só. Lázaro havia sido ressuscitado, a viúva da filha de Naim, o filho da viúva de Naim havia ressuscitado, mas ninguém havia ressuscitado por si só. Jesus, então, é a primeira e a única pessoa que ocorre este tipo de ressurreição. O medo estava dentro do coração dos discípulos por causa da dúvida. Jesus estava um pouco distante, então Jesus vai se aproximando deles, talvez para dar um tempo
para que processassem suas mentes aquilo que estava acontecendo. E Jesus se aproxima deles e diz: olha, todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Todo o poder está concentrado agora nas minhas mãos. Vocês não precisam ter medo de nada e de ninguém. Sabe por quê? Porque eu, que sou todo-poderoso, estarei convosco para sempre. Meus amados irmãos, a presença de Jesus permanentemente conosco é um mistério, mas assim como a ressurreição é uma realidade. Jesus está conosco, Jesus está com você. Uma terceira palavra que quero colocar para a amada igreja a respeito do sepulcro vazio é uma palavra que nós encontramos em Lucas, versículo 24, capítulo 24, verso de número 26. Diz assim: não devia o Cristo sofrer para entrar na sua glória? É uma pergunta que Jesus faz. Esta pergunta é dirigida àqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, aqueles dois discípulos que sabiam tudo a respeito da morte de Jesus, mas duvidavam da vida. Aqueles discípulos que comentavam a respeito dos fatos ocorridos naquela última semana em Jerusalém e de maneira mais específica o que aconteceu naquela sexta-feira fatídica, mas eles não conheciam, ou eles não sabiam, ou eles duvidavam da vida de Jesus. Eles duvidavam da ressurreição de Jesus, porque quando Jesus deles se aproxima, eles vão falar para Jesus que algumas mulheres e alguns dos nossos disseram que o túmulo estava vazio, mas eles não conseguiam crer na ressurreição, porque os seus olhos estavam fechados, porque o seu coração, seus corações ainda estavam endurecidos. E nós? Será que algumas vezes também não nos achamos assim? Será que nós não sabemos muito dos fatos sobre Jesus, mas falta-nos viver a fé em Jesus? Entendemos o que Jesus fez por nós, ou somos como aqueles andarilhos em direção a Emaús? É uma pergunta que cada um tem que responder para si mesmo. Uma quarta palavra que nos vem do sepulcro vazio está em Lucas capítulo 24, verso de número 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Algum tempo depois da ressurreição, Jesus apresentou-se novamente aos discípulos que conversavam, e quando Jesus chega, ele diz, como tantas outras vezes havia falado: paz seja convosco. Mais uma vez, os discípulos ficaram apavorados, pensando que era algum espírito que eles estavam vendo. Então Jesus lhes acalma, dizendo que era ele mesmo. Jesus recorda as palavras que havia dito anteriormente a seu respeito. Jesus recorda para eles aquilo que já havia sido predito no Antigo Testamento, que o Cristo haveria de sofrer, que o Cristo morreria e que o Cristo ressuscitaria ao terceiro dia, para que houvesse arrependimento, para que houvesse perdão de pecados, para que as pessoas fossem reconciliadas com Ele em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, não somente em Jerusalém, onde eles estavam. Então, Jesus chama os discípulos para mais perto dele. Agora eles estão menos incrédulos. Agora Jesus lhes faz um desafio: vocês são testemunhas destas coisas. Jesus está dizendo para eles mais ou menos o seguinte: vocês acompanharam o meu ministério, vocês presenciaram a minha morte, vocês estão me vendo vivo, ressurreto. Isso não pode ficar só para vocês.
vocês precisam falar disto a outras pessoas. Vocês precisam contar esta mensagem, contar aquilo que vocês viram e ouviram e experimentaram, aquilo que eu fiz por vocês e em vocês, para outras pessoas. Vocês são minhas testemunhas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, este desafio nos alcança 2 milênios depois. Somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Não porque o vimos ressurreto, mas porque vamos aos evangelhos, vemos aquilo que Cristo fez e pela leitura dos evangelhos nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos na sua ressurreição e por aquilo que Cristo fez em nós, por aquilo que Ele tem realizado nas nossas vidas, nós somos chamados por Ele para testemunharmos. Ficaremos calados sobre o significado da morte de Jesus? Ficaremos em silêncio sobre o sentido da ressurreição de Jesus? Ficaremos em silêncio em relação àquilo que Cristo já realizou na nossa vida? Somos testemunhas do Evangelho, somos testemunhas da ressurreição de Jesus, somos testemunhas da mensagem que transforma vidas. A quinta palavra do sepulcro vazio, nós encontramos em João capítulo 20, verso 17, que vai dizer assim: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Jesus tem consciência que a sua vida neste mundo é peregrina. Jesus tem consciência que ele veio a este mundo para cumprir uma missão e agora ele diz: olha, eu estou voltando para o Pai. Jesus tem consciência que aqui ele se encarnou, ele nasceu, ele cresceu, ele realizou milagres, ele ensinou a respeito do Evangelho do Reino, ele sofreu, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está voltando para o Pai. E após ressuscitar, Jesus Cristo, ele é aquele que tem todo o poder nas suas mãos, mas é um poder diferente, é um poder para perdoar, é um poder para abençoar, é poder para salvar. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a nossa vida aqui também, ela é peregrina. Nós estamos aqui apenas de passagem, nós estamos indo para a casa do Pai, aleluia, casa esta que Jesus afirma que está preparando para nós. Enquanto peregrinos aqui, nós precisamos ter a consciência de que somos filhos de Deus, somos queridos por Deus, somos amados por Deus, mesmo que soframos, mesmo que passemos por dificuldades, a nossa condição de amados do Pai, ela não muda, porque Jesus, o Filho amado, veio a este mundo e passou por dificuldades, mas o amor do Pai por ele não mudou. Assim como o amor do Pai não muda a nosso respeito se nós estivermos sofrendo, se nós estivermos passando por alguma dificuldade, precisamos lembrar daquilo que nos espera. Precisamos lembrar que Deus é por nós. Precisamos lembrar que mesmo que haja uma sexta-feira de tristeza, um sábado de silêncio, sempre haverá um domingo de alegria, porque a palavra do nosso Deus vai nos dizer lá nos Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o sábio do Antigo Testamento vai afirmar que a luz do justo, que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos a caminho do céu, aleluia. Tem um cântico que diz que o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. É lá que nós vamos ver, face a face, o nosso Senhor. Uma sexta palavra que vem do sepulcro é esta: recebam o Espírito Santo. João 20, 22b. Algum tempo depois, Jesus se encontra novamente com os seus
discípulos, com os seus seguidores, e diz a eles: recebam o Espírito Santo. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Vivam pelo Espírito. Deixem que o Espírito Santo lhes diga o que fazer. Deixe que o Espírito Santo conforte os seus corações na hora da dificuldade. Deixem que o Espírito Santo viva e capacite vocês a serem minhas testemunhas. Não vivam por vocês mesmos, vivam pelo Espírito. Vida cristã é vida pelo Espírito. Vida cristã é vida na dependência do Espírito Santo do Senhor. Nós só podemos ter comunhão com Deus pela presença do Espírito Santo em nós. Nós só podemos testemunhar do Evangelho pela capacitação que nós recebemos do Espírito do Senhor. Então, meu querido, minha querida, deixe-se encher pelo Espírito de Deus. E a sétima palavra que nós encontramos no sepulcro vazio é esta: felizes os que não viram e creram. João capítulo 20, verso de número 29. Uma semana depois da ressurreição, uma semana depois de Jesus ter ressuscitado, ele se apresenta novamente aos discípulos. Nas reuniões anteriores, Tomé não estava, e Tomé duvida do testemunho dos seus irmãos. Tomé duvida que Jesus tenha ressuscitado. Então agora Jesus se apresenta no meio deles, e Jesus se dirige especificamente a Tomé e faz a Tomé um questionamento. E falando a Tomé, Jesus o convida a crer. Era tempo daquele discípulo incrédulo crer no Cristo ressurreto. Tomé então faz uma extraordinária profissão de fé. Tomé diz: Deus meu e Senhor meu. Meus amados irmãos, aquelas dúvidas do coração de Tomé se foram. Tomé esperou aquele momento de encontro com Jesus para crer no Cristo vivo. Então Jesus lhe diz algo muito precioso, que serve para as pessoas de todos os tempos. Lógico, todas as palavras de Jesus servem para todos os tempos, mas Jesus, especificamente aqui, ele diz: porque me viu, você creu? Felizes, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Quem são estes que não viram e creram? São todos os cristãos, são todas as pessoas que não viram pessoalmente o Cristo ressurreto, mas nele creram. Os bem-aventurados, os felizes que Jesus diz neste texto, somos nós. Somos nós os que cremos. Felizes somos porque cremos. Quem crê em Jesus é feliz. Você tem alguma dúvida sobre o nascimento, a vida e a morte e a ressurreição de Jesus? Se há alguma dúvida no teu coração em relação a isto, quero dizer algo a você. Você não é uma pessoa totalmente feliz, porque só existe felicidade verdadeira, felicidade genuína na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Esta é a mensagem do túmulo vazio. É uma mensagem de fé, é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de vida, é uma mensagem de esperança e esperança eterna. É na Páscoa que encontramos a razão da nossa vida por causa da ressurreição de Jesus. Porque Cristo vive, nós também encontramos propósito, sentido e razão para vivermos. Pergunto: você já teve um encontro pessoal com o Cristo vivo? Note que em todos os momentos é Cristo que vai até os discípulos. É Cristo que vai até você e o convida para nele crer. Se você já é um crente, é um salvo no Senhor Jesus, adore-o, louve-o, glorifique o seu nome. Mas se você ainda não é uma pessoa
que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, abra o seu coração para Ele, e que nesta Páscoa você tire a pedra que há no teu coração e deixe Jesus entrar e nele fazer morada. Quero encerrar esta palavra desejando a você, meu amado irmão, desejando a você, minha amada irmã, desejando a você que me ouve, uma feliz Páscoa, que você possa se alegrar na presença de Deus, porque Cristo vive, Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, não há o que temer, e se Ele ressuscitou, Ele está presente na tua vida, Ele está presente no teu dia a dia. Se Cristo ressuscitou, há esperança. Se Cristo ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Uma feliz Páscoa para você, uma feliz Páscoa para todos nós. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.